A gente já conhece o pastor, né? Olha, dar sequência depois de uma palavra pelo pastor Davi é um desafio. Eu não sou... Eu vou falar que eu sou neta de assembleiano, filha de assembleiano, nora de assembleiano, casada com o pastor que veio da assembleia. E ainda a gente pede para o Senhor confirmar. Aí, o que o Espírito Santo usa? Quem que me conhece um pouquinho que acha que o Espírito Santo confirmou? Coco Chanel, gente. Ele usou a Chanel. Então, a pastora, presta atenção, a pastora de raiz pentecostal, que faz look do dia, e o Davi Lago menciona Coco Chanel. É assim, o Espírito Santo confirmou, eu estou em paz. E já chorei hoje também. Porque a presença do Senhor, ela é palpável nesse lugar. Eu senti tão fortemente, é tão gostoso chegar em casa. E como a nossa querida cantora, ela falou, a hospitalidade é um dom dessa casa. Então, muito obrigada a vocês, amigos, irmãos que o Senhor nos deu. A gente quer honrar também os Lucena, que estão nos recebendo com tanto carinho, tanto cuidado. E hospitalidade é um dom, e essa casa, e a gente recebe aqui nesse lugar. E é tão dom que a gente se sente em casa mesmo não tendo vindo. E muitos de vocês sabem, no ano passado eu estive aqui online em maio, porque é o Senhor quem cuida do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E esse ano, quando eu estava preparando para esse tempo, orando e falando, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco para esse domingo, eu voltei a estudar o livro de Reis. É um livro que o Senhor usou para falar comigo, e foi o que eu compartilhei. E uma coisa maravilhosa da palavra de Deus é que a gente lê, e a gente lê um trecho, e Deus fala com a gente, e parece que você não enxerga o resto. E quando eu bati naquele texto essa semana passada, eu li o próximo versículo. Então, no ano passado, o texto que eu tinha lido foi em 1 Reis 8, versículo 10, e diz: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. E essa foi a palavra do Senhor para mim, porque naquele momento eu precisava entender que a presença do Senhor numa nuvem escura, em que eu não podia fazer nada, era o lugar da presença de Deus. E quando Ele me paralisou, eu precisei entender que eu precisava amar mais o Senhor do que as coisas dEle. Eu precisava amar mais ao Senhor e mais a presença do Senhor do que construir uma casa para Ele. E essa conferência toda, a gente ouviu sobre a construção da casa do Senhor, como Ele fazer liderança, como aprofundar raízes, como a gente expandir o reino do Senhor. Mas o que o Senhor tem me ensinado é que não adianta nada ao lado de fora se o de dentro não estiver organizado. Não adianta nada eu me preocupar com a construção do templo se no meu coração a casa não está arrumada. Então, o que foi interessante é que quando eu abri a Bíblia semana passada, eu li o versículo seguinte. E o versículo seguinte é a resposta, a continuação da conversa de Salomão com Deus. E ele diz assim: na realidade eu construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Isso me chamou a atenção. Eu falei, uau, Salomão está falando, o Senhor falou que habitaria na nuvem escura, mas eu já fiz um templo. O Senhor vai habitar nesse templo para sempre. E na minha mente, e aí eu aprendi que assim que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler o Antigo Testamento olhando para Cristo. E eu falei, uau, peraí, não é mais o templo. Porque a casa do Senhor, qual é? Somos nós, vocês lembram? Somos nós. E aí a gente vai ler em Hebreus, capítulo 2, e gente, eu não vou dar aula de teologia, até vou dividir coração. Hebreus 3 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus,
apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno da maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. A casa de Deus hoje sou eu. A casa de Deus hoje é você. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em organizar o lado de fora. E é lícito. É maravilhoso ter uma casa tão linda como essa. É maravilhoso ter um espaço tão preparado com detalhe. Gente, já falei ontem. Tem orquídea, tem raiz, tem café, tem abraço, tem sorriso, tem gente cantando na porta, tem adoração aqui com muita excelência. Isso é tudo lícito, mas não é porque é lícito que é mais importante. Porque o que o Senhor nos chama para fazer é organizar a nossa casa. Nós somos a casa do Senhor hoje. E sabe o que isso me faz pensar? Que o mundo que está sedento lá fora precisa encontrar em você a casa de Cristo. O mundo que está sedente lá fora, que está morrendo, que está querendo Jesus, está achando que tem que entrar numa igreja, achar uma casa perfeita, com gente perfeita, e aí vai acreditar em Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos morada do Espírito, e quando nós saímos da porta, não importa se é noite clara, se é dia claro, se é noite escura, não importa se I lose everything. Ou eu perdi quase tudo, como nós ouvimos agora há pouco. Se eu mantiver o meu coração e os meus olhos fixados no Senhor, o mundo vai ver o que importa. Nós estamos cantando uma canção aqui várias vezes, eu cantei ela ontem, né? Foi ontem, já fiz tanta coisa de ontem para hoje, que eu nem sei quando foi. Que é, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa de honra. Sabe o que o Senhor falou para mim? Quando a gente estava cantando isso? Como é que está a tua casa? Como é que está a casa? Como está o templo do Espírito? Como está a casa em que o Senhor toma o primeiro lugar de honra? Como é que está a nossa casa? Quantos de nós, e nós líderes, não líderes de igreja, porque todos nós somos líderes de alguma coisa, todos nós influenciamos um pedacinho, seja os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, talvez você influenciar muito mais gente, talvez é o seu amigo do lado, talvez é o cara que você faz negócio, e hoje eu falei lá no Alto da Lapa, que aliás eu fiquei apaixonada pelo campus da IBMA, no Alto da Lapa, maravilhoso, vai lá visitar. E eu falei, será que o seu contador conheceria Jesus? Será que o seu chefe vai querer saber quem é Jesus? Será que a minha casa, será que a sua casa está aberta para que as pessoas vejam a Cristo? Eu vou repetir uma coisa, porque o Senhor está me impulsionando a lembrar disso. Nós fomos missionários na Espanha por quase 6 anos, nós moramos nos Estados Unidos há 12. Mas numa das viagens que a gente estava na Europa, em Amsterdã, a gente passando por um canal, tinha aquela janela que tem um jardim interno, eu não sei como chama, acho que é bay window, que chama, é uma janela que você enxerga dentro da casa. E eu perguntei para a guia o que era aquilo. Eu falei, por que a gente... É estranho para a gente, tipo, você está passando de barco, um monte de gente, você está enxergando dentro da casa, e ela falou para mim, isso é reflexo do protestantismo aqui. Eu falei, hã? E eu adoro cultura, gente, eu sou meio nerd, eu gosto dessas coisas, entender, ligar uma coisa na outra. E aí quando ela falou que a arquitetura tinha a ver com o protestantismo, eu falei, peraí, me explica. E ela falou assim, sabe o que acontece? Antes disso acontecer, e tudo era escondido, até hoje, né? Se a gente vai no Vaticano, é tudo escondido. A escolha do Papa não é uma escolha aberta, não é uma votação aberta, é fechado, todo mundo fica esperando, se vai sair a fumaça, se não vai sair a fumaça. Que cor que é a fumaça? Tem umas coisas assim. E o protestantismo fala assim, ó, você tem acesso, está tudo às claras, inclusive na sua casa. Pode olhar minha casa.
Olha dentro da minha casa. Porque eu não estou, e o Senhor não está buscando templos perfeitos. Porque Ele nos conhece. E saber que o Senhor me conhece é o maior consolo, mas é o maior desafio. Eu vou repetir, gente. Quem estava de manhã, está tudo bem. Eu sou meio teatral, meu marido disse que eu faço como que é? Faço sonoplastia das mensagens. Então é assim, ó. O Senhor me conhece. Então Ele conhece meu pensamento, Ele conhece a minha tristeza, Ele conhece os meus pecados, Ele conhece as conversas que ninguém vê, Ele conhece a mensagem deletada do Instagram, Ele conhece tudo. Ele conhece. Ele conhece. Ao mesmo tempo, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Então, quando alguém olha para mim, quando tem uma expectativa errada sobre mim, eu falo, mas o Senhor me conhece. Ele conhece o meu coração. Ele sabe a motivação. Então, o Senhor me conhece. Mas Ele me conhece. Como que está a sua casa? Nós somos casa. Nós somos a habitação do Senhor hoje. O Senhor nos chama para viver hoje. E nós vamos para Efésios, nós temos o prazer de pastorear a Vida Church ali em Orlando. Se você for na melhor cidade do Brasil, fora do Brasil é Orlando, na Flórida. Então você visita a Vida Church. E a gente está estudando o livro de Efésios. E o texto de Efésios, capítulo 2, ele vai falar da nosso pecado, da nossa transgressão. Vocês estavam mortos. Está ruim para a gente. E se você acha que você está mais vivo que o outro, você está vendo errado. Começa a enxergar direito e fala, Senhor, deixa eu enxergar a verdade. Eu vou tirar os filtros aqui. Vou tirar todos eles. Vou deixar o Senhor mostrar a verdade do meu coração. Porque sem Cristo, gente, a gente está perdido. Antes a gente fazia a nossa vontade, mas agora a gente faz em Cristo. E aí o texto, no versículo 19, Paulo fala assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Eu sou casa. Eu fui feito casa em Cristo. Então se você não decidiu por Cristo, talvez você precise decidir para você ser casa. O look não deu certo, peraí. Você precisa do Espírito Santo para ser casa. Mas como é que nós estamos cuidando da casa do Senhor? E Deus tem falado algo comigo, porque quando a gente começa a estudar a história de Salomão, a gente vê que ele vem com um monte de promessa. A gente vê que Davi instrui. Deus promete para Davi, fala, o seu filho vai construir o templo. E fala, olha, Salomão, você vai fazer isso, mas não faça tal coisa. Salomão, eu vou te abençoar, mas cuidado com coisa. Vai ler, gente, não vou dar spoiler não, vai ler o primeiro livro de Reis, você vai descobrir tudo. E o que acontece é que Salomão ama Deus. Ele ama mesmo, o texto diz, Salomão amava o Senhor. Mas sabe o que falta para Salomão? Temor de Deus. Porque Salomão começa a fazer as coisas a meias. Ele faz quase tudo certo. Deus fala que não é para ele se aliar em casamento com nenhum povo. Ele vai lá e pega a mulher, a filha, e casa. Não, tudo bem, está tudo bem. Entendeu? Ele paga quase todos os impostos. Ele fala quase a verdade. Ele entrega quase o projeto. Está quase lá. O que acontece é que Deus pede, fala assim para Salomão, Salomão, eu sei que você me ama, pede o que você quiser. Eu vou te dar. E ele pede, o que Salomão pede, gente? Quem aqui já pediu sabedoria? Ixi, pouca gente, tem gente que não pediu sabedoria, não. Se você não pediu, pode pedir. Pede que o Senhor dá. Agora tem uma coisa, que sabedoria sem temor de Deus é para autossatisfação. É para você, hashtag,
Sou sábio. Tomei uma decisão tão sábia. Criei os meus filhos com tanta sabedoria. Salomão ficou conhecido como o mais sábio. Mas o fim da carreira dele, qual que é, gente? É horroroso. Vai lá no livro de Reis, 18, 19, você vai ver. O negócio ficou ruim. Não foi bonito a história. Nós somos casa do Espírito. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para um lugar de amor a Ele. E o meu texto áureo da minha vida é Deuteronômio 6. Chamar Israel. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ama o Senhor. Você ama a Deus? Ama. Concorda? Você está aqui na igreja, gente. Você está aqui na igreja. Tem alguém aqui na igreja que está pela primeira vez e fala, eu não sei se eu amo a Deus? Você é corajoso? Não tem. Eu acho que aqui, talvez tenha. Ou você não tem coragem de levantar a mão. Talvez você fale, não sei se eu amo tanto a Deus. Mas a gente normalmente fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas o temor de Deus, sabe como que ele é demonstrado, o temor de Deus? Com a busca de uma vida santa. E uma vida santa não diz respeito à roupa que você veste. Uma vida santa não diz respeito aos posts que a gente faz no Facebook, no Instagram, no TikTok, name it. Mas uma vida santa está falando de um jeito de viver novo. Porque antes de Cristo, eu estava morto nas minhas transgressões, mas depois em Cristo, eu vivo uma vida que olha para Cristo. O autor de Hebreus continua no capítulo 12, diz assim no versículo 14: esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. É mais fácil pensar em santidade como realmente um jeito de vestir. Mas a santidade é o lugar. Você lembra, se você estudou em algum momento o templo, e o espaço onde Deus habitava, era o Santo dos Santos. Era separado. Não podia entrar qualquer um. Então, ser santo é viver uma vida separada do mundo. Mas a gente está no mundo. E o Zé Bruno aqui na quinta-feira, acho que ele falou que a gente vive no Matrix, né? Então a gente está no mundo, mas a gente não vive no mundo, mas a gente está aqui no mundo. Você fala, mas como que é? É que eu vivo dentro do mundo, vivendo uma vida de santidade. Eu vivo no mundo, mas vivendo uma vida separada. Eu vivo no mundo, mas eu temo ao Senhor na hora que eu vou falar qualquer coisa. Porque eu entendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos temer a Deus e nós precisamos que esse temor seja explicado, seja mostrado ao mundo como uma vida de santidade, de separação. Então você está lá na faculdade, mas você é diferente. E você não é diferente porque você é estranho. Bom, talvez você seja estranho também. Mas você não é diferente por causa disso. Mas você é diferente por causa de Cristo. Você não é diferente porque você dá uma de crente. E aí, mostra para todo mundo. Aliás, hoje de manhã eu vi um jovem andando na rua com a Bíblia debaixo do braço. Eu fiquei tão feliz. Falei, que legal. Que bacana. O cara acho que estava indo pegar um ônibus. Ele estava com a Bíblia. Eu sou da Bíblia de papel, gosto, gente. Porque a gente já se distrai tanto no telefone. Gosto de Bíblia de papel. E não é por isso, mas o que acontece é que a separação, ela vai ser vista na forma como você fala, na forma como você responde. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, sabe como que eles vão me conhecer? Na forma que vocês tratam uns aos outros. Você sabe como eu vou ser conhecido no mundo? Na forma como você trata uns aos outros. Então, se você está no prédio, só você que reclama, talvez... Se no seu trabalho a fofoca é parte do nosso dia, talvez se você sair da igreja e murmura, ou talvez a conversa do corredor não seja legal, talvez você precisa fazer oração de troca o meu coração, Senhor.
Porque se tem uma coisa que tem, e eu falei um pouquinho sobre isso ontem num dos painéis, que o Senhor tem me incomodado muito, é com a quantidade de curso que a gente tem para mudar comportamento. É curso para uma coisa, é mentoria para outra, é outro curso para outra coisa, é outro curso para outra coisa, é outro curso para outra coisa. Mas sabe, crente que vive em Cristo e que a pedra angular da vida dele, da casa dele é Cristo, precisa ter coração transformado. Porque daí o meu comportamento não precisa ser treinado, vai ser natural. A água que vai sair boa, não porque você é vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Mas Cristo é a água, Ele mora, então o que sai aponta para Ele. Então hoje, eu quero só te lembrar, para que você saia daqui, e a primeira coisa faça como os bereanos, vai ler. Você não pode aceitar tudo que falam para você. Vai ler. Gente, era Paulo, né? Paulo. E os caras iam lá ver. Então vai ler, vai lá ver, vai lá ler o livro de Reis inteiro. Vai lá ler Hebreus, vai lá, mas não entende, então vai estudar. Pede para o seu pastor, para o seu líder, um bom curso. Tem cursos aqui, eu sei que a IBM tem. Procura, se você é de outra igreja, procura um bom curso teológico. Mas pega a sua Bíblia e vai falar com o Senhor. Começa o dia com Ele. E fala, Senhor, eu te amo, mas eu quero o teu temor, eu quero viver uma vida separada. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu preciso viver porque o mundo precisa de gente que vive uma vida diferente. Diferente porque o que tem dentro é o próprio Cristo. Eu e você somos casa. E eu quero terminar lembrando que nós vivemos nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Eu e você somos cidadãos daqui, e a gente é meio cidadão de um monte de lugar. Mas a minha identidade está em Cristo. Mas o reino que eu pertenço é um reino que eu vou receber. E eu não sei quando. Eu não sei se é hoje para mim. Eu não sei se é quando Jesus voltar e levar a igreja inteira. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 12, termina assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você sabe o que o fogo faz? O fogo purifica. No processo que eu vivi o ano passado, da nuvem escura, o Senhor colocou um monte de coisa no lugar no meu coração. Ele falou, você ama mais fazer a minha obra do que me ama. Você tem mais prazer em estabelecer coisas do que ficar comigo. Você está mais temerosa do que... Chorei, viu? Falei, sou assembleiana. Você está mais temerosa do que as pessoas pensam de você. Do que eu penso de você. Porque você passa pouco tempo comigo. Quero te convidar a se permitir ser queimado pelo Senhor. Ser limpo pelo Senhor. O fogo consumidor vai tirar tudo que não presta. E aquele que começou a boa obra, vai terminar um dia. Não é agora. Ainda não, bom, talvez seja. Mas pede para o Senhor, Senhor, eu não sou daqui. Eu não quero me conformar com o mundo. Eu não quero fazer como todo mundo faz. Eu quero ser cheio da Tua presença, que ainda quando eu não abro a boca, as pessoas vão falar, aonde é? Qual que foi a fonte que você foi? A mulher samaritana encontra água
E quando ela sai, todo mundo fala assim, cara, ela encontrou. Porque não é sobre perfeição, é sobre adoração, com temor ao Deus que é fogo consumidor. Você pode abaixar sua cabeça? A gente vai orar. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto. Que o Senhor nos faz lembrar que o Senhor é um Deus que nos limpa e é fogo consumidor para tirar de nós tudo que não presta. Para que a gente mostre a Tua luz no mundo. E a gente viva com esse joy. Com essa alegria que é além da circunstância. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, que nos dá uma casa para a gente celebrar o que o Senhor faz. Mas mais do que isso, o Senhor vive em nós. O Senhor vive em nós e o Senhor faz habitação no nosso coração. Eu te peço, Senhor, limpa o meu coração. Porque eu quero que essa casa esteja preparada, perfumada, arrumada, para que o Senhor receba a honra que tem que receber. Que na nossa vida pessoal, privada, na nossa vida familiar, na nossa vida do trabalho, do ministério, pública, onde o Senhor nos colocar, a honra seja tua. E que o perfume da nossa casa gere frutos para a tua glória. Que a organização da nossa vida, que a sabedoria acompanhada do amor e do temor, gere frutos que apontam para ti. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.